Fala, gente boa, tudo bem com vocês? Como é que tá aí? Todo mundo de quarentena, estamos fazendo aí estágio de presidiário, né? Temos que dar um pouco de risada, gente, que a situação não é fácil. Meus irmãos, nós estamos aqui no nosso culto de quarta-feira, tá? Nosso culto de oração e também de palavra. Semana passada nós encerramos a nossa série, então, falando sobre panorama bíblico do Novo Testamento. E agora vamos fazer o culto de oração, vamos orar, né? Temos alguns pedidos para orar aí, interceder, mas também vamos ter sempre uma palavra, alguma coisa para conversar um pouquinho acerca da Bíblia. E hoje, nessa quarta-feira, eu queria conversar com você sobre um tema especial e muito polêmico. Eu nem sei se eu devia falar sobre isso, mas vamos conversar porque está todo mundo falando. Quero conversar com você sobre o tempo do fim. É esse o fim dos tempos? Não comece a brigar comigo, não comece a jogar teoria aqui e acolá. Tem gente falando tudo quanto é coisa. E nós vamos falar também um pouco mais desse negócio aí. Vamos ver o que a Bíblia diz, tá bom? Mas antes de nós conversarmos sobre isso, antes da gente ler um pouquinho dos textos bíblicos, queria convidar você a fazer uma oração. Feche teus olhos aí na sua casa, coloque seu coração na presença de Deus. O Senhor quer falar com você. O Senhor quer trazer ânimo ao seu coração, quer trazer paz ao seu coração, quer trazer instrução ao seu coração. O Senhor quer tocar na sua vida, amém? Feche teus olhos, irmão, vamos interceder e coloque aquilo que está no seu coração diante de Deus. E eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, nesse momento, nesse início de culto, ó Deus, que nós estamos aqui para adorar o Teu santo nome, para glorificar o Teu santo nome, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é a alegria e a esperança da nossa vida. Nós nos alegramos, nós festejamos, nós comemoramos, ó Deus, estarmos em Tua presença. Estamos espiritualmente ligados junto a Ti, Senhor, e uns com os outros, pois somos parte da mesma família. Nesse momento, ó Deus, a nossa oração vai de encontro àqueles que estão aflitos, angustiados, necessitados, pedindo que o Senhor derrame o Teu bálsamo sobre a vida de cada um deles em nome de Jesus. Que o Senhor venha com a Tua mão poderosa, com o Teu Espírito Santo, o nosse Consolador, e fale aos nossos corações. Queremos colocar as nossas vidas diante da Tua presença, o que somos, o que temos, ó Deus, os nossos sonhos, nossos projetos, tudo diante do Senhor. Colocamos especificamente nesse momento a nossa nação, que vem passando por um problema tão grave, Senhor, de saúde, de economia e também, infelizmente, de política. Que o Senhor, ó Deus, venha nos ajudar nesse período, ó Deus. Que o Senhor traga instrução aos governantes, aos políticos, especialmente em nome de Jesus, Senhor. Põe, ó Deus, alguma coisa no coração, na mente desses políticos, para que eles tenham um pouco de entendimento, ó Deus, para que eles possam olhar para o povo, não só para eles, não só para a situação deles, ó Pai. Guarda a nossa nação debaixo da Tua mão, Senhor. Nós temos a plena convicção e a certeza de que o Senhor não perdeu o controle de nada do que está acontecendo e que, de uma forma ou de outra, tudo o que está acontecendo coopera para o louvor e honra e glória do Teu nome, Senhor Jesus. Isso é o conforto do nosso coração, é o descanso da nossa alma. Pedimos que o Senhor nos dê instrução agora, quando vamos conversar um pouco acerca da Tua palavra, Pai, e orar também. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, é esse o tempo do fim? Será que nós chegamos ao final de tudo? Será que acabou? Será que amanhã, hoje de noite, hoje de madrugada, semana que vem, domingo, será que Jesus volta agora na nossa geração? Não sei, não tenho nem ideia. Não faço a mínima ideia e não quero dizer para você sim ou não. O que eu quero dizer para você é mostrar algumas coisas, mostrar alguns textos bíblicos e conversar um pouco a respeito disso. Por quê? E desde que começou essa epidemia do coronavírus, o pessoal anda assim meio assustado, meio apavorado em alguns aspectos. E é muito comum nós olharmos, principalmente hoje nas redes sociais, porque é a forma que a gente tem de se comunicar hoje, mensagens afirmando que chegou o tempo do fim, de que nós estamos nos últimos dias e que acabou. Né, de que nós já precisamos arrumar a nossa malinha, figuradamente falando, que Jesus está voltando, então terminou tudo. Eu fiquei até assustado que eu recebi de um pastor, na verdade de um irmão da igreja que recebeu de um outro pastor, uma imagem, dessas imagens assim de JPEG, de internet, e estava escrito assim: arrume a sua casa, o fim chegou. E atrás assim tinha alguns prédios e caindo fogo do céu em cima dos prédios e tudo destruído. Eu fiquei assustado e eu pensei comigo, meu Deus, será que é para tanto nessa situação que nós estamos vivendo realmente
algo assim de tamanho pânico e que tudo está se acabando? O fato é que as pessoas estão se perguntando, elas estão pegando alguns textos, estão citando algumas passagens, estão citando algumas profecias e estão tentando interpretar essas profecias com o que está acontecendo hoje. Não é errado você querer olhar na Bíblia e tentar entender e buscar aqui e ali, mas é preciso um certo cuidado, porque senão eu posso acabar jogando gasolina num fogo que não é tão intenso quanto deveria ser, né? Então a análise bíblica ela precisa ser feita com um pouco de carinho e com um pouco de responsabilidade e cuidado. E a maneira como eu exponho também essas análises da mesma forma, com responsabilidade. Então eu queria olhar com você um pouquinho sobre isso. O que a Bíblia fala sobre o fim dos tempos, né? O que a Bíblia nos orienta? Como é que isso funciona? Vamos dividir em alguns pedaços. Em primeiro lugar, irmãos, a Bíblia fala sim a respeito do final dos tempos. E a Bíblia diz que o final vai acontecer, a Bíblia diz que o fim vai chegar, a Bíblia diz que esse mundo terminará, a Bíblia diz que Jesus voltará, e isso não é apenas um dito, é uma promessa. O próprio Cristo prometeu, quando falava em João aos discípulos, lá no Evangelho, que ele disse que ele iria preparar um lugar e voltaria. Então, a segunda vinda de Cristo ela é uma coisa exata, ela é uma certeza absoluta e inegável, que nós não podemos questionar de forma nenhuma. Esse é o primeiro ponto, Jesus volta. Segundo ponto, o mundo acaba, sim, vai acabar, é óbvio que vai. A Bíblia fala que esse mundo terá fim. Tá? Terceiro ponto, a Bíblia fala de algumas profecias, de alguns sinais a respeito desse fim. Terceiro ponto, isso é verdade, é inegável. Quarto ponto, desde que existe igreja, desde que nós temos acesso à Bíblia, as pessoas vêm tentando entender o exato momento ou a época do final dos tempos. Isso também é natural, não seria diferente hoje, faz parte do, vamos dizer assim, faz parte do jogo, tá? As pessoas olham para o texto e querem ver se aquilo está acontecendo agora, nesse exato momento, nesses dias, tá? Mas o fato que eu penso que nós precisamos entender é esses sinais, até porque acerca do final dos dias e da volta de Cristo, a Bíblia é muito clara, quando nós vamos ler Mateus 24:36, eu queria que você lesse comigo, que ela fala a respeito de uma questão de que nós não sabemos o dia que isso vai acontecer, tá? E não adianta então a gente ficar especulando, porque não há como saber o dia. Tá? Vamos lá, Mateus 24, versículo 36. Estou com a minha colinha aqui para mim não me perder nos versículos, né? Olha o que diz, são palavras de Jesus. Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai. Jesus está falando sobre os acontecimentos acerca do fim dos tempos. E os discípulos ficam ali intrigados, quando é que vai acontecer, como vai ser hoje, amanhã, daqui 10 anos, daqui 5 anos, e Jesus dá uma revelação muito clara. Ele diz assim, ninguém sabe o dia nem a hora, nem os anjos sabem o dia do fim. E Jesus, enquanto estava na terra, nem ele sabia que dia seria isso. Ele vai finalizar o versículo dizendo assim, somente Deus é que sabe exatamente o dia e a hora desse acontecido. Eu preciso levar isso em conta, porque eu não posso ficar jogando adivinhações, dia X, mês Y, época tal. Eu não sei, não foi me revelado isso. O fim pertence a Deus e é Ele que sabe exatamente determinar o final e o tempo para que isso aconteça. Então ninguém sabe, irmãos. Se alguém chegar e dizer assim, ó, esse é o fim dos tempos, é mentira, você não sabe. Você pode conjecturar, você pode dizer assim, eu acho, e pelo que eu entendo, pelo que eu estudei, eu creio que vai ser agora. Mas você não pode afirmar categoricamente. Por que não? Porque o texto bíblico não nos permite afirmar que esse é o fim dos tempos. E nem que não é. O texto bíblico diz que o dia e a hora são restritos ao conhecimento de Deus, do próprio Deus. Então você pode pensar o seguinte, bom, então não tem o que fazer, não se dá para fazer... Não. A Bíblia nos traz sinais. Jesus fala de sinais, tá? Se você observar Lucas, capítulo 5, 21, 25, 26, tá? O texto começa dizendo assim, haverá sinais.
Então existirão sinais que vão, como que eu posso dizer assim, fazer com que a gente entenda que a época do fim, que o tempo do fim está chegando, está próximo. Tá? Nós não estamos no completo escuro. O Senhor nos deixou na sua palavra alguns sinais. E são esses sinais que nós precisamos dar uma olhada. Entende? Porque é em cima desses sinais que as pessoas afirmam que o final dos tempos chegou ou afirmam que não chegou. Então eu queria dar uma olhada nesses sinais. Separei alguns aqui, tá? Por exemplo, a Bíblia fala em Mateus 24, o mesmo texto que nós estamos olhando aqui, mas no versículo 7, ela fala de guerras. Olha o que diz lá. Mateus 24, verso 7. Uma nação guerreará contra outra, e um reino contra o outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tá? A Bíblia fala que haverá confrontos entre nações, entre exércitos, batalhas, guerras sangrentas. Isso é um sinal do fim dos tempos. Outro sinal que a Bíblia fala, Mateus 24, verso 5, ela fala de falsos mestres, tá? De falsos cristos. Vamos lá, Mateus 24, verso número 5, diz assim, ó. Cadê o verso 5? Fugiu da minha Bíblia. Sumiu, não existe. Tá aqui, achei, na sua também deve estar. Mateus 24, 5. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Tá? Ela fala então de um enganador, de falsos mestres. O Apocalipse fala então do anticristo, por exemplo. Tá? De alguém que vai se levantar querendo assumir a posição de Jesus para enganar a igreja, para enganar o povo e levá-los então à destruição. Esses falsos mestres, esses enganadores, isso são sinais do fim dos tempos. A Bíblia traz um outro sinal, tá? Nós encontramos lá em 1 Timóteo 4:1, quando a Bíblia fala que nos últimos tempos haverá um abandono da fé. Isso também é chamado de apostasia. Vamos lá, 1 Timóteo, tenho certeza que na sua Bíblia tem 1 Timóteo, porque na minha tem. Capítulo 4, versículo de número 1. Diz assim, ó, o Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios. Olha o que Paulo escreve a Timóteo. Ele diz assim, nos últimos tempos, ao final de tudo, alguns se desviarão da fé. O texto está dizendo que eram pessoas que criam de certa maneira. E eles vão dar ouvidos a esses falsos mestres, que também é sinal do fim dos tempos. Então, no final dos tempos, haverá uma apostasia. Haverá, assim, uma mornidão, haverá as pessoas dando ouvidos mais a ensinos errados do que a ensinos corretos. Esse é um sinal do fim dos tempos. Outro sinal, haverá desastres naturais e fome. Versículo 7 de Mateus capítulo 24, a gente já leu. Na primeira parte do versículo fala sobre guerras. E na segunda parte fala de sinais físicos, terremotos ao redor do mundo e fome em várias partes do planeta. Tá? Existe um outro sinal do final dos tempos, Mateus 24, verso 12. Tá? Vamos lá, vamos voltar para o nosso texto lá, Mateus, capítulo 24, versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Esse texto tem a ver com a má conduta do ser humano. Diz assim, o pecado aumentará. E a segunda parte do texto diz que o amor de muitos esfriará. A mesma coisa que foi falado em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, que alguns vão abdicar da fé, vão abandonar a fé. Mas Mateus vai dizer que o pecado aumentará. E se você observar 2 Timóteo, vamos lá, nós temos que ler esses textos, porque é interessante nós entendermos esses sinais, porque senão a gente corre o risco de falar bobagem. Vamos lá, 2 Timóteo agora,
riscaram da minha Bíblia 2 Timóteo? Não, está aqui. Achei. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 2 e 3. Olha o que fala lá. Diz assim, ó. Vamos ler do versículo 1 em diante. Saiba que nos últimos dias, mais uma vez, Paulo está falando sobre os últimos dias, haverá tempos muito difíceis. Chama sua expressão para o muito. Não são tempos difíceis, muito difíceis. E ele segue. Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão aceitação nem perdoarão. Caluniarão os outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão, oh Jesus amado, os prazeres em vez de amar a Deus. Vamos ler o 5 também. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Esse é o conselho de Paulo. Timóteo, não fica perto de gente desse tipo. Não vale a pena. Mas chamo sua atenção para o que Paulo está falando. Paulo está dando uma descrição de um pecado no ser humano que vai aflorar. Paulo diz assim, ó, eles vão trair, eles vão mentir, eles vão se negar a perdoar, eles vão amar o dinheiro, eles vão amar o próprio umbigo, eles vão ser egoístas. Paulo está falando de um pecado crescente que vai aumentar. Ou seja, um dos sinais do fim dos tempos é o aumento expressivo do pecado, de uma maneira assim, sem ressalva, sem cuidado. Estou pecando mesmo, estou fazendo errado mesmo, e não quero nem saber, cada um que se vire, eu quero fazer o erro. Essa é a ideia. Quando você notar que os seres humanos chegarem nesse ponto, é chegado o fim dos dias, tá bom? É um sinal. Existe outro sinal, que é um esforço conjunto que vai existir por uma paz e uma segurança, tá bom? Haverá um falso sentimento de paz e segurança, de que tudo corre bem, de que nós não precisamos de Deus. Vamos ver lá, 1 Tessalonicenses, primeiro livro de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 3. 1 Tessalonicenses 5, 3. Diz assim a palavra do Senhor. Quando as pessoas disserem, tudo está em paz e seguro, então o desastre lhes sobrevirá tão repentinamente como iniciam as dores do parto de uma mulher grávida, e não haverá como escapar. Então, o que Paulo está colocando é o seguinte, ele diz assim, olha, quando todo mundo achar que está tudo bem, que não tem problema nenhum, que as coisas estão muito bem, que Deus não está fazendo, que Deus não faz falta, que está tudo jóia, se prepare, é chegado o fim dos tempos. Existem outros sinais, por exemplo, a morte de cristãos. Voltamos a Mateus, nosso texto-chave, capítulo 24, verso 9 e verso 10. Uma morte em excesso, uma perseguição. O texto diz assim, ó. Então, vocês serão presos, perseguidos e mortos. Ponto. Por minha causa serão odiados em todo o mundo. Em todo o mundo. Eu chamo a sua atenção para essa expressão. Olha a abrangência. Em todo o mundo. Tá? Agora o verso 10. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão um aos outros. Então, outro sinal do fim dos tempos. Uma perseguição geral aos cristãos em todo o mundo. O cristianismo será perseguido, os servos de Jesus serão odiados, perseguidos, buscarão a destruição daqueles que servem a Cristo. Tá? E um outro sinal que é muito importante nós percebermos, que está lá em Mateus 24, 14, que fala a respeito da pregação do Evangelho. Diz assim, Mateus 24, verso de número 14. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo,
para que todas as nações as ouçam. Então virá o fim. Este é um outro sinal acerca do fim dos tempos. A pregação do evangelho que atinge as nações, que vai se ampliando, vai se expandindo e vai avançando, tá? Quando esse nível de pregação do evangelho chegar no momento necessário, diz o texto bíblico, e então será o fim. Irmãos, esses são alguns sinais. Nós vimos então aqui, deixa eu contar, 2, 4, 6, 7, 8, 9 sinais nós olhamos aqui, acompanhado de textos bíblicos. Existem outros que a Bíblia relata? Existem, sim. Apocalipse fala de falsos, de um anticristo. Tá? Existem textos que falam de outros sinais que acompanharão. Por exemplo, fala-se também da construção do templo em Jerusalém de novo, do templo dos judeus. Fala-se muitos sinais. O fato é que todos eles dão indícios daquilo que vai acontecer. A grande questão é nós entendermos o seguinte: esses sinais que nós lemos nesse texto de hoje, eles se cumprem com totalidade agora ou não? Aqui que está o grande X. O grande X é nós entendermos se esses sinais estão se cumprindo com totalidade. Por que eu digo isso? Basta um exercício de memória. Quando é que no mundo que nós conhecemos não existiu guerra? Sempre existiu guerra no mundo, sempre. Desde que o mundo foi mundo, existiu guerra. Primeira batalha, Caim e Abel. Saíram lá, um matou o outro. E dali por diante, sempre existiu guerra no mundo, sempre. Desde que o mundo é mundo, existe algum lugar do planeta que tem uma guerra. E existiram momentos do mundo em que a guerra se expandiu a nível global, praticamente. Primeira Guerra Mundial, de uma forma um pouco menor, mas ainda um conflito extenso. E a Segunda Guerra Mundial, que basicamente varreu toda a Europa, parte da África. Tem um conflito extremamente intenso. Depois da Segunda Guerra Mundial, houve guerras e conflitos? Houve, com certeza. Tivemos guerra na Coreia, tivemos guerra no Afeganistão, tivemos guerra no Vietnã, tivemos guerra com os países quando a União Soviética se quebrou e se dividiu. Guerras sempre existiram. Vão continuar existindo? Vão continuar existindo. Porque infelizmente o ser humano não consegue conviver um com o outro sem um certo nível de conflito. Essa é uma realidade. Outra coisa que eu chamo a sua atenção. Quando é que o mundo não teve desastres naturais? Quando é que na história do mundo não houve um terremoto? Quando é que na história do mundo não houve alguém que passasse fome? Eu explico para você. Gênesis 1, 2 e 3, se não me falha a memória. Deixa eu até conferir. Se não me engano, Gênesis capítulo 3 é o pecado, não é não? Deixa eu dar uma folhada aqui na Bíblia para não mentir para você. Exatamente. Gênesis capítulo 1 e 2, você não encontra terremoto, você não encontra vendaval, você não encontra chuva de granizo, você não encontra Adão e Eva com dor no estômago, dor de barriga, unha encravada, câncer, doença de pele, dor de dente, dor de ouvido, cegueira, nada. Eles estão ali no jardim que é perfeito e eles estão em perfeição. Gênesis capítulo 3. Eva peca, Adão peca, lascou tudo. Começa problema, começa a fome, começa a guerra, a terra começa a se negar a favorecer os seres humanos por causa do pecado. A partir de Gênesis 3, sempre houve sobre a face da terra problemas naturais, vendavais, enchentes, terremotos, pessoas que passavam fome, sempre houve. Desde que o mundo é mundo, sempre houve. Quantas vezes você lembra de uma notícia no jornal em que relata-se pessoas da África? Quantos de nós não viram aquela triste foto daquela criança africana desnutrida, mamando na teta de uma vaca praticamente que era só pele e osso? É chocante, mas sempre existiu essas coisas. Outro exercício de memória que eu quero fazer com você. Quando é que o ser humano deixou de ser pecador? Quando é que o ser humano deixou de ser egoísta?
Quando é que o ser humano deixou de, infelizmente, optar pela perversidão, pelo pecado? Sempre houve pecado no ser humano, a partir de Gênesis 3. Sempre houve. Outra coisa, quando é que não existiu um desejo e um esforço de formar uma paz mundial, de formar uma unidade mundial? Sempre existiu, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Esse sentimento vem com muito mais força na figura da ONU, que cá entre nós, vamos abrir um parênteses, não deu muito certo, não serve para muita coisa, mas teve essa intenção, teve esse sentido. Hoje, por exemplo, na pandemia, fala-se muito de um esforço global, de unir-se esforço, às vezes de fazer um trabalho conjunto. O ser humano sempre teve esse objetivo de juntar tudo debaixo do mesmo guarda-chuva. Isso não é de hoje, sempre aconteceu. Perseguição aos cristãos. Quando que o cristianismo não foi perseguido? No início da sua caminhada, a igreja foi assolada, primeiro por Paulo, depois pelos romanos. Depois ela se torna a religião oficial do império, mas em algumas partes ainda do mundo o cristianismo sempre foi perseguido. Hoje, eu não sei se você sabe, mas o cristianismo é uma das religiões mais perseguidas do mundo hoje. Irmãos meus e seus colocados na prisão, mortos, executados a sangue frio por serem cristãos. O cristianismo sempre foi perseguido e vai continuar sendo. Claro, precisamos fazer um adendo. Nós estamos vivendo tempos em que essa perseguição tem aumentado expressivamente. Sim, a perseguição aos cristãos no nosso tempo, ela não tem diminuído, ela tem aumentado. Isso é algo que precisa chamar a nossa atenção. Outro detalhe, quando que o evangelho não foi pregado? O evangelho foi e está sendo pregado. E a intenção da igreja é pregá-lo ainda mais. Então o intuito é levar o evangelho cada vez mais a mais e mais pessoas. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque eu quero chamar a atenção de vocês para um ponto específico. Todos esses sinais que nós lemos sempre estiveram presentes em todas as eras do ser humano, da vida humana. Sempre existiram. Aí você pode dizer o seguinte, não, então o fim não vai acontecer, pastor? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que eu preciso olhar para os sinais e tentar entender que eles têm como que eu posso, me fugiu a palavra agora, eles têm uma intensidade, Sempre existiu guerra no mundo, sempre, mas quando as guerras se tornam cada vez mais comuns e em grande número, significa que esse sinal do fim dos tempos está se aproximando mais da sua realidade. Entendem o que eu estou colocando? Eu preciso olhar para esses sinais, não apenas dizer assim, agora tem fome e agora tem uma doença no mundo, então chegou o fim do mundo. Não, eu não posso olhar assim. Eu preciso olhar a intensidade com que esse sinal está acontecendo. Por exemplo, quando a Segunda Guerra Mundial estourou, 99% dos cristãos achava que aquilo era o fim. Porque imagina, uma guerra em âmbito mundial, milhões e milhões de mortes, o fim do mundo chegou. Mas não chegou. A Segunda Guerra Mundial passou e o mundo continuou existindo. A intensidade dos sinais. Tá? Perceba que quando nós lemos Mateus 24, a respeito da pregação do Evangelho, no versículo 14, eu quero ler com você de novo, vamos observar, porque ele tem um dado muito interessante. Mateus 24, versículo 14, fala sobre a pregação do Evangelho. Mas traz um dado para mim e para você que vale muito a pena de ser observado. Deixa eu ver aqui. Olha aqui. Olha o que diz. Versículo de número 14. Estou no 25. 24. As boas novas a respeito do reino, é o Evangelho de Jesus, serão anunciados em todo o mundo. Chama sua atenção para a amplitude, todo o mundo, para que todas as nações, tá? Ou povos, depende a tradução da sua Bíblia, tá? Para que todas as nações ou todos os povos. Por que há uma diferença aqui, irmãos? Você tem que entender que existem povos que podem estar dentro de uma nação, mas terem costumes completamente diferentes, viverem de forma diferente. Então, necessariamente, se você pregar o Evangelho, por exemplo, no Brasil, pregar em São Paulo,
Mas e os índios que estão na Amazônia? As tribos indígenas que estão na Amazônia? É outro povo. Eles estão no mesmo território, mas é outro povo. Então, quando todas as nações ou povos, tá, as ouçam, então virá o fim. Aqui fala sobre uma amplitude. Esses sinais, eles precisam estar se cumprindo na sua totalidade, no seu ponto máximo. A perseguição aos cristãos não pode ser isolada, por exemplo, a China ou a Coreia do Norte. O sinal fala de uma perseguição geral em todo o mundo. Um ódio geral de todos os cristãos. Por exemplo, eu desconheço aqui no Brasil alguém, ou aqui em Santa Catarina, alguém, por exemplo, que foi preso por servir a Jesus. Eu não sei. Pode ter existido, mas eu não sei. Então, o sinal da perseguição, ele está aí? Está. Mas se você observar o texto bíblico, fala de uma perseguição geral. E isso não está acontecendo agora. Você tem perseguições isoladas em alguns lugares do mundo. Então, por que eu preciso olhar para os sinais nesse sentido? Porque senão eu vou acabar confundindo as coisas. É como eu falei, esses sinais que nós lemos aqui, eles sempre estiveram presentes no mundo. Sempre, em todas as eras. Alguns com mais intensidade, outros com menos. Agora, quando eu uso eles para afirmar que esse é o tempo do fim, eu preciso levar em conta a intensidade deles. Eles estão se cumprindo na totalidade? O evangelho foi pregado em todas as nações, em todos os povos? É uma pergunta. A perseguição, ela é geral em todo o mundo? É uma pergunta. Outra pergunta que eu preciso me fazer: guerras, fome, está acontecendo em todos os lugares do mundo? É uma pergunta. Então, respondendo essas perguntas, eu posso dizer para você, na minha concepção, que hoje, abril de 2020, não é o fim do mundo. Creio que não, porque os sinais que nós temos na Bíblia não estão hoje, nesse tempo, agora, completos na sua intensidade total. Não. Nós os vemos acontecer ao redor do mundo, mas não é um âmbito geral. Tá? Não é um geral. Então a grande questão que fica é a seguinte: tudo bem, então se não é o fim do mundo, vamos se virar do jeito que dá e nem vamos se preocupar. Negativo. Esse é o pensamento errado. Preciso lembrar do texto que nós lemos, quando Jesus diz que só Deus sabe o dia e a hora. Mas a Bíblia nos traz algumas orientações, e são nessas orientações que eu preciso pensar. Em vez de ficar catando desastre para dizer que o mundo acabou, eu preciso pensar em como eu estou com a minha vida. Olha o que diz lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 10. 2 Pedro, capítulo 3, verso 10. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Ponto. É uma afirmação. Pedro está dizendo assim, olha, vai vir, e vai vir como um ladrão. E aí ele traz mais alguns sinais. Ele diz assim, os céus desaparecerão com um grande estrondo. Parece-nos que vai acontecer algum fato extraordinário, né? Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Perceba que Pedro já cita alguns sinais grandiosos. Ele está falando aqui de eventos mundiais, literalmente apocalípticos. Destruição de céus, né? Fogo, isso é um negócio grande. Mas o que eu quero focar é até o ponto, na primeira parte do versículo, quando Pedro diz assim, o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Chamo sua atenção o seguinte, o que é a figura de um ladrão? Ladrão é alguém que vem sobre a sua casa, tirar os seus bens, roubar de você alguma coisa. Você sabe quando o ladrão vem? Não sabe. Ele não manda uma carta dizendo, olha, seu Cristiano, dia 10 de maio eu vou passar na sua residência para roubar os equipamentos que você tem. Não, ele não manda isso. Ele não manda um WhatsApp, diz, eu queria saber se você está em casa, porque hoje eu estou assim, interessado em roubar a sua casa. O senhor está em casa? Ele não faz isso. Ninguém sabe quando o ladrão vai atacar, porque ele faz de surpresa. Porque senão, se a gente soubesse, não deixava roubar, é óbvio. Então ninguém sabe. E a Bíblia diz que o dia do Senhor será como um ladrão. O que a Bíblia está querendo dizer?
A Bíblia está querendo dizer que será inesperado. A Bíblia está querendo dizer que nós não vamos ter como adivinhar esse dia. A Bíblia está querendo dizer que por mais esforços que nós venhamos a fazer, nós não vamos ter como comprovar. O dia vai ser dia 20 de abril de 2020. Não tem como. Porque o ladrão vem de surpresa. Agora, 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 1 ao 5, nós temos outra informação que precisamos levar em conta. Diz assim, irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Paulo aumenta a surpresa. Pedro não fala nada de noite, né? Mas Paulo diz assim, vai vir como um ladrão e de noite ainda. Na mais surdina, na mais surpresa ainda. E ele continua, quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto a uma mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas. Eu quero que você preste muita atenção no final desse versículo. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite, nem das trevas. Paulo está dizendo que para nós esse dia não vai ser surpresa. Não no sentido de nós sabermos o dia, mas no sentido de que ele vai acontecer. O que Paulo está dizendo é o seguinte, vocês sabem que esse dia virá. Paulo não está dizendo que nós sabemos a data exata. Paulo está dizendo que nós sabemos que esse dia virá. A grande questão é, o que é que eu faço então? Simples, eu me preparo. Como cristão, eu não preciso e não devo ficar fazendo contas ou previsões que o dia do fim vai chegar agora, o ano que vem, daqui 2 anos, daqui 6 meses ou daqui 30 dias. Eu preciso me preparar para a minha vida cristã e para o dia do fim. Como é que você prepara uma casa para um roubo? Se você não quer ser roubado, você vai cuidar. Você não tem como ficar 24 horas em casa. Você vai contratar alarme, você vai pôr seguro, você vai comprar um cachorro, você vai fechar as janelas, você vai trancar as portas quando sai de casa. Você vai fazer o máximo que você pode para estar preparado para quando o dia chegar. A ideia sobre o fim dos tempos é a mesma. Eu e você como cristão não podemos ficar pensando em data, semana, meses, dias. Nós precisamos nos preparar. Como assim nos preparar? Vamos estocar comida, é isso? Não, não é isso. Nos preparar espiritualmente no sentido de vivermos a nossa vida com Cristo, a ponto de termos uma fé sólida o suficiente, de que quando esses sinais começarem a se completar na sua intensidade máxima, eu estiver firme com Cristo, sabendo que estou guardado em Deus e de que quando esse dia chegar, um dia de trevas, de destruição para o mundo, também será o dia em que o Senhor me levará daqui para a eternidade junto com Ele em sua glória. Eu preciso estar preparado. Eu preciso estar com a minha vida espiritual em dia. Eu preciso estar com a minha intimidade com Cristo reforçada. Tá? Eu preciso estar pronto para as coisas que virão a esse mundo. E essa pandemia que nós estamos vivendo, irmãos, demonstrou claramente que boa parte dos cristãos não estão prontos para os dias de dificuldade. Cito isso por quê? Porque tenho visto em redes sociais cristãos apavorados, desesperados. Tenho visto em redes sociais cristãos perdendo a compostura, brigando uns com os outros devido a seus posicionamentos e políticas pessoais. Ora, irmãos, sejamos sinceros. Sejamos sinceros. Cristo nos salvou para uma postura mais excelente, para uma forma de viver mais excelente. Eu preciso estar espiritualmente pronto para aquilo que acontecerá ou que está acontecendo no mundo. Pastor, o senhor está dizendo então que eu não tenho que dar bola para o que está acontecendo. Não é isso. Eu tenho que dar bola para o que está acontecendo, mas eu preciso ter um pouco de compostura. Eu não posso me desesperar diante de uma situação dessas. Até porque eu creio em um Deus que é soberano.
E eu não posso, diante de uma postura, de uma situação grave como está acontecendo, perder a compostura de cristão e sair brigando por aí em rede social com quem discorda de mim. Não é esse o posicionamento cristão. Até porque nós estamos muito mais levando muito mais a sério a necessidade das pessoas ouvirem o evangelho do que elas aceitarem a minha posição ou me darem razão. A verdade, irmãos, é que o tempo que nós estamos vivendo desmascarou os cristãos no sentido de que a maioria de nós não se encontra pronta o suficiente para dias de angústia, dias de dificuldade e dias de sofrimento. Agora, deixa eu dizer um negócio para você. Lembre-se que o texto bíblico diz que no mundo nós teremos e viveremos aflições. Essa pandemia vai passar? Com certeza vai passar. Até porque o mundo já enfrentou outras e passaram. Vão existir outras? Possivelmente vão existir outras piores do que essa. Possivelmente sim. A grande questão é como é que você está enfrentando esse tempo de agora. A sua fé em Cristo, o seu comportamento cristão condiz com o ensino da palavra? Ou os acontecimentos externos do mundo têm abalado você a ponto de mexer nos seus alicerces espirituais? Isso é algo que você tem que pensar, e eu também. Porque afinal de contas, a ideia aqui a respeito do final dos tempos é estarmos preparados. E a preparação, ela envolve especificamente a nossa vida cristã, a nossa vida com Deus. Eu preciso estar espiritualmente firme com Deus para enfrentar esses sinais que já existem e que estão se intensificando. Talvez você diga assim, pastor, mas então será que nós estamos perto do fim? Com certeza estamos. Estamos mais perto do fim hoje do que estávamos ontem. Semana que vem estaremos mais perto do fim do que estamos hoje. O tempo está se encurtando. A grande questão é que a gente não sabe quanto tempo ainda tem. E não adianta a gente tentar fazer previsões. Nós não vamos saber. O texto bíblico diz que somente Deus é quem sabe. Mas o texto diz que nós precisamos estar preparados, estar atentos. Eu não sei quando o ladrão quer vir roubar a minha casa. Por isso, o que eu faço? Eu me preparo. Eu instalo alarmes, tranco as portas, as janelas, compro um cachorro, faço seguro, eu estou preparado. O dia que o ladrão vir, eu estarei pronto. Assim é com o tempo do fim. Em vez de ficar pensando nesse momento, irmãos, se é chegado o fim dos tempos ou não, cuide da sua vida espiritual. Reforce a sua intensidade de busca com Deus. Ore mais, leia mais a palavra. Ajuste os pilares da sua fé. Trabalhe e lapide o seu caráter cristão. Se prepare, pois quando o tempo chegar, você estará pronto. Lembrando que Deus vem em nosso socorro. E quando tudo se acabar, nós estaremos no céu com o Senhor. Amém? Irmãos, eu sou sincero, não sei se ajudei ou se atrapalhei mais ainda a situação, porque esse é um assunto muito complexo, tá? E envolve vários textos e envolve vários estudos, na verdade. Não é assim numa conversa aqui de 30, 40 minutos que nós vamos resolver. Mas o fato é que eu queria trazer para você um pouco de tranquilidade. Não se desespere, calma, calma. Até porque o desespero não ajuda em nada. Busque a Deus. Se concentre agora em buscar a Deus e deixe que a história do mundo, Deus continua cuidando. Os sinais, Deus vai continuar ajustando. Ele sabe o que faz. Sempre soube e sempre vai saber. Amém? Irmãos, eu queria orar com você. Queria orar pela sua família, pela sua vida, queria orar pelas suas necessidades. E queria que você tirasse um tempo na sua casa para orar por você, mas também orar pelos outros. Ore por outras pessoas. Talvez você saiba de alguém que está sofrendo, está angustiado, precisa de oração. Quero pedir para que você ore pelos missionários. Nessa época de grande dificuldade, os missionários sofrem em vários sentidos. Primeiro, financeiramente. Segundo, por causa do isolamento, estão longe, não podem voltar. Terceiro, porque o trabalho se intensifica nessa época. Então o desgaste também é grande. Ore por missões, não deixe de orar. E contribua com missões, contribua, por favor. Tá? E ore por aqueles que estão angustiados. Vamos fazer uma oração? Feche teus olhos. Querido Deus e Pai, nós estamos na Tua presença nesse momento. Te damos graças, pois Tu és o nosso Deus, o nosso Salvador. Obrigado porque a Tua palavra, Senhor, tem instrução sobre tudo que nós precisamos para a nossa vida.
É bem verdade que nós somos incapazes de entendê-lo em perfeição, somos pecadores. Nós te agradecemos pelo Teu Espírito Santo, que é o nosso pastor, o nosso professor, aquele que traz luz e entendimento à nossa vida. Pedimos que o Senhor vá de encontro, Deus, às nossas necessidades e à necessidade dos irmãos. Não permita, Senhor, que venha faltar sobre a nossa mesa, sobre a mesa de cada família que está vendo, Senhor, este culto, absolutamente nada do que for necessário. Nós não confiamos na provisão, nós confiamos no provedor. O Senhor é o nosso provedor. Derrama da Tua bênção sobre nós. Faz o Teu povo prosperar, Senhor. Em nome de Jesus, derrama a Tua prosperidade e graça sobre a vida dos Teus servos. Oramos a Deus pelos missionários que estão no campo, por suas famílias, pedindo o Teu bálsamo, o Teu conforto, a Tua graça. Que o Senhor esteja com cada um, no poderoso nome de Cristo Jesus. Pedimos o Teu cuidado sobre as nossas vidas, sobre a nossa nação, sobre as nossas famílias. Senhor, nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos, consagramos a nossa vida a Ti, Senhor, mais uma vez. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, abençoe a sua família, abençoe tudo que você vai fazer. Que a graça de Cristo repouse sobre você. Amém? Beijo pra você. Fique na paz. Tchau, tchau. Até mais.